Jesus, depois de Jesus jejuar, ele teve fome. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o tentador, que é o nosso adversário, o acusador das nossas almas, propôs então algo em Jesus, dizer, já que você está com fome, então pega pedras e faça pão para você se alimentar, porque depois desse todo o tempo que você passou, agora precisa de se alimentar. Parece ser bom conselho, né, irmãos? É bom conselho, né? É bom conselho? Não, né? Então, amados irmãos em Cristo Jesus, o tentador, que é Satanás, o objetivo dele é sempre nos dar uma oferta, propostas que vão nos afastar da vontade de Deus. Ele vem sempre como se fosse bonzinho, parece estar nos ajudando, nos dando uma boa proposta, afinal de contas, é para então nós transgredirmos contra o nosso Deus. Então, meus irmãos, isso nós comprovamos também no livro de Gênesis, que assim aconteceu, o casal foi enganado pelo diabo, que é a serpente, representada a serpente. Deu boa sugestão, parecendo ser boa sugestão, e o diabo sempre vem com essa. Vem com boas, isso parece ser boas sugestões. E muitas dessas sugestões estão sempre ligadas em circunstâncias que nós estamos vivendo. E ali vai nos dando proposta para que nós possamos então subsair ou resolver a mesma situação. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então quer dizer que o momento que ele viu, não, ele como tem fome, eu vou se apegar na necessidade que Jesus tinha, era de se alimentar. Mas Jesus disse então que não só, vamos ler no versículo 4, lhe diz então, ele porém respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados irmãos, vamos falar sobre o alimento sólido. Irmãos, o alimento é toda a substância que é produzida no organismo, serve para nós nos alimentarmos, né? Então ela vai nutrir no nosso organismo para que dá então um fortalecimento. Depois de nós tivemos então a refeição, a falar, não, eu estou bem repleto, amém? Eu estou bem repleto. Então, essa alimentação, depois quando vai vir uma outra proposta para comer, eu vou dizer, não, eu já estou bem repleto, muito obrigado. Por quê? Porque eu já me alimentei. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, que o alimento sólido nos faz ter resistência no momento das tentações, ou no momento que alguém vai nos convidar, olá, irmão, toma aqui uma comida assim, vai para fazendo a boca. Eu vou dizer, não, muito obrigado, eu já comi. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, que a palavra de Deus é o nosso alimento sólido. Porque se nós tivermos a palavra de Deus, em momento de deserto, nós vamos poder resistir às astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós estamos bem abastecidos. Porque a alimentação que nós já está em nós, ela nos traz então a resistência, consistência, para que nós possamos então suportar as adversidades daquilo que o inimigo vai trazer contra a nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, quer dizer que é algo que ela não nos traz um vazio quando é algo sólido. Sólido tem raiz, tem base, tem fundamento. Por quê? Porque é algo que nos traz um sustento que não nos faz mais desejar outras alimentações. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então é assim que o inimigo vem sempre com as suas propostas. Então nós vimos, amados irmãos em Cristo Jesus, tem muita gente hoje na nossa geração, por não ter um bom telefone, por não ter uma boa casa, por não ter uma coisa boa que o seu amigo tem, ele muitas das vezes entra em depressão. Vai falar, eu não tenho isso, eu parece que não mereço, mas o outro tem. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, que a palavra, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. E nós sabemos que essas são coisas
temporária. Hoje não temos, amanhã vamos ter. Então aí vai me dar aquela consistência de eu aguentar os desertos da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus em mim, a palavra sólida. Quando nós temos a palavra sólida, ainda que houver uma proposta de alimentos que não é consistente à palavra de Deus, nós vamos rejeitar. Por quê? Porque a palavra de Deus é o sustento das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, não, ainda que nos faltar alguma coisa, não falte a palavra. Porque o inimigo conhece a palavra. Ele vai dando proposta que parecendo ser bom, mas a palavra de Deus reprova que não é bom. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, tudo que é tentação que nos leva ao pecado, isso vem da parte do diabo. Porque tudo que é da parte de Deus é para nos aproximarmos perante a sua presença. Porque o inimigo, amados irmãos, tudo que ele vai dar, todas as propostas, não é porque não exceções, essa proposta que o diabo vai me dar, vai me colocar na presença de Deus. É mentira. Nenhuma proposta do inimigo nos aproxima da presença de Deus. Todas as suas propostas nos afastam de Deus. Mas tudo que é da palavra de Deus, por isso Jesus instruiu aos discípulos dizendo: examinai as Escrituras, porque nela contém a nossa salvação. Então quer dizer que nós, os cristãos, os filhos de Deus, devemos examinar as Escrituras, porque se nós não examinarmos a Escritura, nós vamos poder andar conforme este mundo anda. E a Bíblia fala que esse mundo jaze no maligno. Então nós não devemos nos proceder do jeito que esse mundo se procede. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, para que nós possamos então os desertos, meus irmãos, Jesus já disse: enquanto nós estivermos nessa terra, no mundo nós teremos aflições, mas nós vamos ter bom ânimo. É assim que Jesus disse. Ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também venceremos. Não há adversidade que o Senhor não faça aquilo que o Senhor possa estender nas suas mãos. O Senhor estende nas suas mãos. Não há nenhuma adversidade de dizer: não, essa adversidade não vou colocar na presença de Deus, eu é que vou resolver. Não. Tudo que é aflições, tudo que é adversidade, o nosso Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos na vida de Jó, um homem temente a Deus. Quem está a descrever sobre a vida de Jó é Deus, a Satanás. Amém. Então, nessa toda a descrição, ali o inimigo vai ter sempre argumentos, irmãos. Não sei se aqui o irmão não sabe. O pai da argumentação é Satanás. Sempre vai querer colocar uma vírgula em nossa vida. Então, meus irmãos, que Jó era um homem muito próspero, homem temente a Deus, sincero, que se desviava do mal. Mas o que aconteceu? O diabo está a dizer: não, eu não estou acreditando. Você está a dizer essa toda as escrituras quer dizer sobre Jó? Não, Jó te serve porque tem interesse daquilo que lhe deste. Então o que disse? Porque agora lhe tira todos os bens, vai ver o que ele vai fazer contra ti. Vai te falar mal, vai te blasfemar. E assim aconteceu. Então o Senhor Deus disse: não, tira você, tira. Mas uma coisa que eu te digo: não toque na vida de Jó. E assim o inimigo não tocou na vida de Jó. Veio as adversidades na vida de Jó e nós vimos que Jó, em nenhum momento, blasfemou contra o nosso Deus. Amém? Se Deus está falando uma coisa, aquele é meu servo,
aquela é minha serva. Não há uma vírgula do diabo que vai desfazer aquilo que Deus pensa de nós. Amém? Amém. Nós vimos hoje as pessoas estão todo custo procurando aprovações dos homens. Ah não, essa aí você me falou mal, vai já entrar em depressão. Mas a maior provação que nós devemos buscar a cada dia da nossa vida é a aprovação de Deus. Dizer, esse é meu filho, eu sou com ele, eu sou contigo. E quando nós ouvimos essas palavras, nos confortam diante de tantas palavras que não valem para nada. E essa palavra, quando é assim, que Deus fala a Jeremias, não temas, eu sou contigo. Amém. E também, meu irmão, o deserto que você está passando, não temas, o Senhor é contigo. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós já não andamos mais segundo os nossos conceitos. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Amém. E quem nos guia é o Senhor. Não é mais nossas, porque não, não, eu faço isso, eu sou aquilo. Não, é o Senhor que nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, assim, apóstolo Paulo experimentou essa graça, um homem que matava cristão. Apóstolo Paulo está a dizer que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando Cristo vive em nós, nós já não andamos mais segundo o percurso desse mundo. Então, amados irmãos, que nós vimos Jesus venceu o nosso Senhor e Salvador, o Criador dos céus e da terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele venceu Satanás através do que está escrito. Nós só vamos vencer o nosso adversário no que está escrito. Porque o diabo, ele tem medo dessa palavra revelada. Ele não consegue de suportar quem tem essa palavra. Porque ele sabe, não, essa aqui não vou conseguir de lhe vencer. Porque, afinal de contas, conhece a palavra, porque quando nós não conhecemos, ele vai começar a dar uns versículos distorcendo a Bíblia. Amém, é verdade, porque nós estamos a ver muito em sítio, pessoas estão sendo enganadas, e eles começam a aportar alguns versículos, então, oh, aleluia, e leva as pessoas no emocionalismo. No dia das adversidades, essa pessoa já não consegue suportar. Por quê? Porque não tem a palavra da consistência, não tem a palavra sólida para ele resistir às astutas ciladas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diga, meu irmão, diga, meu irmão, anda no que está escrito. Anda no que está escrito. Vive no que está escrito. Vive no que está escrito. E fala no que está escrito. E fala no que está escrito. Palma bem forte para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, para que nós possamos resistir tudo que vem do diabo, primeiramente nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração. Meu irmão, você pode estar aqui, ver, o irmão está ali aí, mas se essa palavra não tiver em nosso coração, como no dia das angústias, no dia das adversidades, nós vamos ter suporte. Mas para que nós possamos ter o suporte, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. Aleluia. Assim disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, é com a palavra que nós vamos resistir às astutas ciladas do diabo, que está em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele fugirá. E ele fugirá. Nós, quando nos sujeitamos ao Senhor,
e nós estamos resistindo a ele, ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Porque nós temos a palavra sólida, a palavra escrita, a palavra revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, o terceiro ponto é andar segundo o conselho da palavra. Há pessoas que estão andando segundo os conselhos dos ímpios. Por isso a Bíblia diz assim em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na onda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E falar que vai haver a prosperidade sobre essa pessoa. Então, meu irmão, será como o ribeiro de águas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, meu irmão, os nossos planos, o pastor Jeremias na congregação pregou, disse muitas vezes nós frustramos, porque andamos frustrados, porque nós andamos com nossos planos segundo mesmo a nossa consciência, mas não colocamos ao Senhor. Por isso é que tem muito de nós, ficamos muito frustrados, porque os planos que nós fizemos não é os planos de Deus. Porque se nós entregamos os nossos planos a Deus, e o Senhor vai fazer aquilo que lhe agrada. Amém. A irmão está aqui, mas ele anda embora pedir conselho naquele que anda no caminho errado. Não é porque isso é menosprezar, não, mas se nós, como essa pessoa vai poder nos dar uma boa direção? Vai nos levar onde? Ao caminho da perversidade. E agora outro ponto, meus amados irmãos em Cristo Jesus, não devemos se apartar da palavra de Deus, amém? Amém? Não devemos se apartar da palavra de Deus. Por isso é que assim Deus fala a Josué, não se aparte do livro desta lei. E para que ele vai fazer que vai meditar a cada dia. Então o seu caminho vai ser próspero. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou ler com os irmãos no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem está em Cristo anda segundo essa palavra, não se afasta, os seus caminhos vão ser prósperos. Vai ter paz, vai ter alegria. Por isso é que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim é paz, alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Sem a palavra, meu irmão, não há vida. Por isso nós estamos a ver muita gente está se prostituindo. Porque lhe falta o quê? Lhe falta a palavra. Aleluia. Muitos estão indo na feitiçaria porque lhe falta o quê? Lhe falta a palavra. Muitos estão se drogando porque lhe falta o quê? Lhe falta a palavra. Há dias atrás eu estava vendo sobre uma matéria sobre droga. O que faz a pessoa permanente em droga é aquilo, a substância lhe traz um prazer momentâneo. Quer dizer, quando ele inala aquele prazer, vai lhe dar sempre não. Poxa, é muito bom. É aquilo que lhe prende através do prazer momentâneo. Aquilo quando ele está inalando, ele se sente algo que está está fora de si, está fora do comum. Ele parece estar nas nuvens, onde ele está, se sente mesmo uma pessoa mais especial. Mas só que de saber, depois daquilo, terminar aquele prazer, vai lhe deixar na angústia. Mas então, amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela não nos leva a viver em prazer, nos leva a viver na perfeita vontade de Deus. Amém. Por isso o apóstolo Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente na renovação do novo entendimento, para experimentar qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós venceremos o deserto em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele deserto que tu está passando já passou em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Ainda que houver uma dificuldade,
Leia mais tarde Mateus 6. Mateus 6, 25. Olhai para os lírios, olhai para as aves do campo. Não semeiam, não trabalham, não regam, não fazem nada. Mas o vosso Pai Celestial o quê? As alimenta. Enquanto mais vocês, assim Jesus fala aos apóstolos, homens de pouca fé, enquanto mais vocês, o vosso Pai não vai nos alimentar? Irá de nos alimentar. Vamos nos apegar na palavra de Deus e pedir tudo em oração. E assim o Senhor vai nos conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos bem forte para o nosso Deus. Toda honra pertence somente ao Senhor. E toda exaltação somente a Ele. Amém? Agora eu vou lhe convidar. Feche os seus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Nosso Deus e bom Pai. Aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Dizendo, meu Pai, nada somos sem Ti, nada podemos sem Ti. Pai, obrigado por Senhor nos trazer aqui na Tua casa de oração. E o Senhor nos sustentou. E o Senhor está nos fazendo a cada dia, nos dando força para continuar, meu Pai, caminhando. E que nenhum deserto dessa vida não nos afastará da Tua presença. Senão, ficaremos na Tua dependência para todo sempre. Pai, muito obrigado. Assim nós oramos e agradecemos. Oh Pai, muito obrigado. Se temos aqui pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador, estão aqui pela primeira vez, que ainda não têm compromisso com o Senhor Jesus, hoje você pode vir aqui em frente e assim vai orando, assim o Senhor irá fazer grandes coisas em nossa vida. Se você ainda não é cristão, está aqui pela primeira vez, vem aqui em frente